Boa noite a todos e a paz do Senhor esteja com todos vós. Vamos dar início à nossa reunião de oração. Vamos meditar na palavra de Deus e posteriormente, então, vamos estar orando. Convido você a abrir a palavra de Deus no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós vamos ler os versículos 18 ao 23, que diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede, tanto para estarmos orando, como também para meditarmos na Tua Palavra. Sendo assim, rogamos que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando para que possamos compreender aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite e assim colocarmos em prática. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Jesus, inicia esse trecho da palavra de Deus que nós lemos com essas palavras: assim como tu me enviaste ao mundo. A base do Evangelho é o fato que Jesus veio ao mundo em carne para um fim específico e estipulado desde a eternidade por Deus: a salvação do homem, separado de Deus pelo pecado, onde passaram a carecerem da glória de Deus, indicando que toda a humanidade, sem exceção, cometeu pecado e, assim, estão afastados do padrão de santidade divina. Este estado de separação destaca a necessidade da graça e da misericórdia do Senhor, e assim a redenção em Jesus Cristo, para que todos pudessem ter a salvação. Isso fica claro quando lemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26, quando Paulo diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. E é nessa verdade, todos os que creem nela seriam justificados e santificados. Assim, o foco dessa nossa meditação nesta noite é sobre a continuidade da oração de Jesus, que nós lemos, quando ele diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Então Jesus, nesse trecho que nós lemos, expressou a sua vontade e que todos os que creram
e viriam a crer em seu nome e na sua obra fossem um, da mesma forma que ele é com o Pai. Assim como a união entre eles também deve ser a união dos eleitos com ele, e nessa unidade serem testemunho ao mundo. E para isso o Senhor nos elegeu, para que sejamos testemunha do seu amor, da sua misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. E seguindo na oração de Jesus, ele disse: Eu lhes dei a glória que me desse para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. Jesus, então, expressa também a sua vontade na unidade de todos os que creem e aqueles que viessem a crer, ou seja, a unidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Também podemos reler lá em Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 6, quando Paulo diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, a unidade cristã é essencial para que os propósitos quanto à Igreja sejam desenvolvidos e concretizados pela ação do Espírito Santo que nela habita. Pois o mesmo Espírito nos leva a vivermos em harmonia, em amor e refletindo ao Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. A unidade não significa uniformidade de pensamentos, mas unidade, principalmente, na fé e nos preceitos bíblicos, sem interpretações pessoais. E como lemos em Efésios, no capítulo 4, devemos ser preservados com a humildade, mansidão e a paz. E sendo assim, importante para o testemunho da Igreja perante o mundo. E então, a falta de unidade na Igreja, corpo de Jesus Cristo, pode sim prejudicar a propagação do Evangelho. Evidentemente, não devido à falta de operação do Espírito Santo na Igreja, mas sim ao fato da desobediência da mesma, ou seja, a palavra de Deus. Nesse trecho, o apóstolo Paulo também exorta aos cristãos a praticar e esforçar-se diligentemente em manter a unidade através do vínculo da paz, suportando uns aos outros em amor, tendo a humildade uma característica de Jesus totalmente oposta ao orgulho e esta sendo essencial para combater divisões, imitando assim a Jesus que serviu a todos. Contudo, a unidade cristã reconhece a diversidade de dons e pessoas, como temos aprendido na escola dominical aos domingos, visando ao cumprimento do propósito eterno do Senhor. Então, a palavra de Deus também apresenta a unidade como algo bom e agradável a Deus, como nós podemos ler no Salmo 133, que diz: Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O apóstolo Paulo também exorta a igreja de Coríntios quanto à unidade da igreja. E isso ele faz uma comparação com o corpo humano.
lá em 1 Coríntios 12, versículos de 12 ao 14, que ele diz: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. E meditando nesses versículos, em relação ao corpo humano, que é constituído de muitos órgãos, e todos funcionam de acordo com um comando único, que é o comando do nosso cérebro, onde cada órgão do seu corpo é composto por células específicas para o bom mandamento das funções de cada órgão. Então, comparando a Igreja do Senhor Jesus com o corpo humano, onde a igreja local, parte do corpo de Jesus, é comparada a um órgão do corpo humano. E como eu falei, com células específicas para o desenvolvimento das suas atividades que são vitais ao corpo humano. Tomando, por exemplo, a pele, que é um órgão do corpo humano, que é sensível e sujeita, com certa facilidade, a sofrer cortes, ou seja, ferimentos, que podem ocasionar infecções bacterianas. Mas, quando a pele está ilesa, ela protege o corpo humano dessas agressões. Ela é suficiente para proteger o corpo das bactérias. E assim, com todos os órgãos em suas atividades, eles podem, em suas funções, fazer com que o corpo como um todo funcione sadio e satisfatoriamente. A igreja local, então, comparada aos órgãos, tem um propósito, isso quando dirigida pela ação do Espírito Santo, tem um propósito bem definido por Deus e como órgãos distintos comandados pelo cérebro no corpo humano, as igrejas locais são comandadas exclusivamente por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. No corpo humano sadio, é impossível os órgãos funcionarem por si mesmos, sem o controle cerebral, visto que quando o cérebro morre, todos os órgãos morrem também. No caso dos órgãos da Igreja de Jesus, ou seja, a igreja local, que muitas vezes, infelizmente, insistem em viver sob o comando humano, incompatível com o poder gerado pelo Senhor Jesus Cristo, ocasionando erros e desobediência aos preceitos bíblicos, e assim a quebra dos propósitos que foram estipulados pelo Senhor. A unidade preconizada pelo Senhor, ou seja, a igreja, faz com que ela prevaleça sobre o inimigo e fortalece o povo de Deus, focando inteiramente na sua vontade, com um propósito comum que é essencial ao crescimento espiritual da igreja como um todo. Então, cabendo a todos nós o empenho em ouvir a direção do Espírito Santo. E, nesse sentido, como um dos órgãos do corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja local tenha o crescimento espiritual em conformidade com a vontade de Deus, com os propósitos do Senhor, o nosso Deus. A verdadeira unidade, ela foi concedida por Deus em Jesus Cristo. E é o nosso dever praticá-la e conservá-la em amor, com sinceridade e, sobretudo, oração contínua, guardando a igreja e tornando-a invencível contra o inimigo.
Isso fica claro quando nós lemos nas palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 18. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdadeira unidade impede que haja na igreja contendas que podem culminar em divisões, contrariando o propósito de Deus, contrariando os propósitos de Jesus Cristo, conforme lemos em Mateus 16. E o apóstolo Paulo também exorta a igreja nesse sentido, para que a comunhão entre os irmãos seja real e verdadeira, em unidade, segundo a ação do Espírito Santo. Lemos isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 7, quando Paulo diz: Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, contemplai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não fazeis nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a unidade é a marca de uma igreja viva e gloriosa. Ela é boa, ela é agradável e preciosa perante ao Senhor Jesus Cristo. Então, voltando à comparação com o corpo humano, assim como o DNA é comum em todos os órgãos do corpo, e ele é comum e presente em todo o corpo, então, nós pertencentes à igreja local, que é um órgão, contudo, pertencentes ao corpo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia, temos em nós, como em todo o corpo de Jesus, a sua presença, ou seja, a presença de Jesus Cristo, onde podemos concluir, segundo a nossa comparação entre o corpo humano e a igreja, ou seja, o DNA cristão, que é o Senhor Jesus Cristo em cada célula, em cada órgão, ou seja, em toda a igreja. O DNA de cristão é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E é nesse sentido que nós precisamos nos concentrarmos as nossas orações para que haja uma unidade, ou seja, um único pensamento, um único Espírito, que é o Espírito Santo agindo em todas as igrejas e na igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Só assim seremos uma igreja realmente viva e gloriosa, a igreja que agrada ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e, nesse sentido, então, eu convido a todos a orarem nesse momento e também em todo o tempo, pela verdadeira unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não aquela preconizada por homens, mas a unidade preconizada pelo próprio Senhor Jesus, como nós lemos nesses diversos versículos. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz esteja com todos. Amém.